Linha de frente é o conteúdo de política do Grupo Aratu, da TV Aratu e do Aratuon. Hoje a gente recebe o último dos candidatos na nossa segunda rodada de entrevista, candidato a prefeito de Salvador, César Leite, pelo PRTB. César, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Pablo, tudo bem? Estamos aqui para bater esse papo bom, né? Para falar nossas propostas, nossas ações, o que a gente pensa para o povo de Salvador. O povo gosta de saber as propostas dos seus candidatos, dos políticos que concorrem ao Palácio Tomé de Souza nessa eleição em primeiro turno 15 de novembro e depois 29 de novembro, se tivermos no segundo turno. César, eu queria conversar com você sobre a campanha, uma campanha diferente das campanhas que você participou, você concorreu para deputado federal, para vereador de Salvador, uma campanha marcada pela pandemia. Tem lados positivos, tem questões negativas, pelas restrições sociais. Como é que você faz a avaliação, já que estamos na reta final da campanha? A pandemia, na verdade, eu não considero nem a pandemia como complicador, e sim as medidas restritivas que foram adotadas aqui em relação à pandemia. Tá? As pessoas ficaram muito preocupadas, em pânico, foi gerado pânico de forma intensa aqui em Salvador, e isso prejudicou o contato com as pessoas. Como eu tenho uma rede social forte, há muito tempo eu já tenho uma rede social forte, a gente conseguiu um engajamento muito grande. Além da rede social, o que eu tenho falado é que nosso instrumento de campanha é a verdade. Então nós não temos nem propaganda na TV, nem propaganda na rádio, debates. Eu não fui chamado para os debates de TV, apenas um só, que foi da OAB, o último que teve. Então, nosso instrumento é a verdade. Estar nas ruas conversando, que eu estou na rua conversando com as pessoas, porque as pessoas estão trabalhando nas ruas e ela precisa dizer quais são suas necessidades, suas demandas, e o político tem que entender isso, o político não pode ter medo de estar ao lado do povo. O líder é o primeiro a lutar, o líder não pode ser o último, o líder não pode ser aquele cara, capitão de navio que está afundando, é o primeiro a sair. Ele tem que estar junto com o seu povo, é isso que eu estou fazendo. E nas redes sociais. Então, nossa campanha cresceu muito nas redes sociais. Todos os outros candidatos não chegam a 70%, 80% do nosso engajamento nas redes sociais. Isso foi matéria do Estadão, foi matéria, eu acho que também da Folha de São Paulo. E eu fico muito feliz nisso. Ter pessoas que acreditam na gente, são multiplicadores de forma espontânea e intensa. Cada um multiplicador meu vale 300. Nenhum deles, Pablo, está recebendo dinheiro, nenhum deles está recebendo gasolina, nenhum deles tem que bater o ponto ali na secretaria para dizer que tem que sair para tal carreata ou não. Todos acreditam que Salvador pode mudar, Salvador pode voltar a ser uma cidade do povo e não de uma elite pequena. O senhor é médico e também muito crítico das medidas restritivas, das medidas de isolamento social. Não é muito comum ver um médico, ver um profissional da saúde criticar o isolamento. Por que o senhor tem tanta convicção que as medidas do distanciamento, uso de máscara, higiene, até quem sabe fechamento de comércio, o que é que o senhor acha? Tem certeza que isso é ruim para a população? Pronto. Assim como o médico, tem outros colegas médicos também. O que acontece é que muitos colegas acabam não falando, porque como está numa histeria generalizada na cidade, muitos têm receio até a questão do consultório, a pessoa não ir, aquele médico está falando tal coisa, né? Como algumas pessoas questionam. Mas o Covid, ele já se mostrou uma doença viral, e em alguns casos extremamente grave, em alguns casos, como várias outras doenças, mas de uma transmissibilidade rápida. A gente pode estar transmitindo, você nem saber que o vírus está sendo transmitido, isento de qualquer tipo de medida. Porém, com a morbidade e mortalidade geral muito baixa. Tá? Então, qualquer doença com distanciamento social é recomendável. A higiene também, eu não tenho nenhuma crítica em relação a isso daí. A máscara, ela funciona muito mais para conter a emissão de quem está sintomático e com o Covid, do que para as pessoas assintomáticas e não tem isso. Não tem a sintomatologia, tá? A melhor máscara é a N95, que contém a 95% da emissão. Tanto é que ela tem um filtro para você poder respirar melhor. A máscara de pano, ela teria que ter 3 camadas, uma camada mais impermeabilizada. Você não poderia tocar na máscara. Então, quem bota a máscara tem que ajustar, deixar bem justa ela, não poderia tocar. Cada vez que tocar, você tem que lavar sua mão. Ou quando você for tocar, você tem que botar num recipiente que não esteja contaminado. Não poderia ser aquela máscara que eu uso e você fala assim, César, eu vou ali na farmácia, me dê a máscara rapidinho e colocar. Você não poderia descer a máscara e sobrar. Então, tudo isso que eu estou falando é como se não tivesse a máscara. Então, do ponto de vista prático em Salvador, as pessoas estão sem máscara. Do ponto de vista prático, em Salvador, as pessoas estão sem máscara. Então, o vírus já foi transmitido, tanto que a onda já desceu, né? Não se fez essa medida
em Salvador de testagem, como em outros lugares do mundo faz. Possivelmente já encaminhamos muita imunidade de rebanho aqui em Salvador, possivelmente, muito parecido com o que aconteceu com a Suécia, mas não perceptível para as pessoas porque a gente ficou com o fica em casa, usando máscara e tal. Então no nossa cabeça está isso, essas medidas, que na prática não estão sendo realizadas. No mesmo momento que o prefeito falou fique em casa e feche o comércio, que é um absurdo, eu sou o único candidato que garanto não fechamento do comércio sendo eleito, os outros todos, ninguém fala isso, eu garanto não fechamento do comércio. No momento que o prefeito fez isso, as pessoas, Pablo, estavam trabalhando na periferia. Todo mundo sabe disso. Ou não sabe que Boca do Rio estava trabalhando, não sabe que Mussurunga estava trabalhando, todo o subúrbio estava trabalhando, porque precisam trabalhar. Porque a realidade de uma pessoa que tem 8 pessoas em casa e ganha um salário mínimo, às vezes menos, não é a mesma coisa que eu, médico, que mora na Pituba. Não é mesmo, ele precisa trabalhar. Aproveitando que o senhor mencionou isso, caso César Leite seja eleito, assuma 1º de janeiro de 2021. Está tudo liberado, a gente pode ter a convicção de que evento, show, que Léo Pirão gosta, que Tati Raine gosta, vai estar tudo verão 100% em Salvador? O que a gente vai trabalhar é para liberdade das pessoas. Então a máscara vai ser livre para quem quiser utilizar. E os estabelecimentos também, dado a isso que eu falei para você. Se você me falasse que a máscara N95 ia dar ser dada para todo mundo, até em tese você poderia até admitir. Mas já está em revisão. Hoje você já tem, pela estatística até própria da prefeitura, 1,51 mortes no mês. Antes tinha 30, 29, então já há uma remissão dessa curva. A máscara não é efetiva. Então a máscara, a gente vai liberar a questão da máscara. Vacinação obrigatória, não vamos ter vacinação obrigatória. Só vai ter vacinação depois que for liberada pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, depois de testada e ter realmente efeitos adversos menores do que a própria doença. Isso é muito importante você falar. Terceiro, vamos fazer o tratamento precoce em Salvador. Aí sim nós vamos dar segurança de saúde para o nosso povo. Como é o tratamento precoce? Precoce é a pessoa que tem a sintomatologia compatível com o Covid, ela vai ser tratada, eu não posso falar medicação, né? Mas é as medicações que vocês já sabem, porque senão cai também sua live. É verdade. Cai sua live. Mas são as medicações que vocês já conhecem e a gente vai disponibilizar isso na rede pública. Isso vai dar garantia para as pessoas do tratamento. Minha sogra teve Covid lá em casa. E a gente com 2 dias, fez a medicação, com 2 dias ela já estava super bem. Super bem. Né? Não teve sintomatologia. Então, tratamento precoce, não obrigatoriedade da vacina, máscara livre, né? Vai utilizar quem quiser, e o dono de empresa também vai criar esses critérios. E vamos acompanhar a doença. Acompanhar a doença como qualquer outra doença. Querem transformar o Covid como o vírus que vai matar a raça humana, que vai matar os homens, e não é. Está muito distante disso. Por que querem isso? Qual o interesse oculto em toda essa história? Aí a gente vai entrar num tema que não é da gestão de Salvador e as pessoas... É como o pessoal então, fala assim, é red pill, né? Aquela coisa do Matrix, é tomar a pílula e sair. Mas isso passa pelo globalismo, isso passa pela nova ordem mundial, o novo normal que querem falar, não existe o novo normal, isso é o controle que querem fazer pra gente. Daqui a um tempo, chama-se tecnocracia. Eles vão chegar e falar o seguinte, olha, Pablo, você precisa usar máscara, se não usar você vai ter uma pontuação negativa. Olha, Pablo, você precisa, na sua casa, ter determinadas situações, tipo distância social, marcação, não sei o que, a partir daí você vai ter uma pontuação que vai dar direito a passaporte, que vai dar direito você a concurso público, entendeu? Então é o Estado fazendo regras, normatizando regras que você vai ter que cumprir para ser a pessoa boa do Estado, sem tua liberdade ele dominar. Isso é a nova ordem, isso é o novo normal que eu falei. Então, isso é, como a gente fala, é o red pill, é você sair muito do sistema e as pessoas não vão entender isso. Desse tema, a gente vai, em outra oportunidade, vamos falar de gestão de Salvador, que isso é muito filosofia. Hoje o assunto é campanha que está na reta final, mas eu gostei de conversar com César Leite sobre isso. Quando eu ouço você falando, me vem o discurso do presidente Bolsonaro em muitas passagens. Muita coisa que você está falando se confunde com o que o próprio presidente diz, comenta nas lives dele, nas entrevistas. Por outro lado, eu tive acesso a uma pesquisa Ibope que o presidente aqui em Salvador tem a pior avaliação de todas as capitais. Se eu não me engano, 11% de aprovação. É bom para o senhor, politicamente, pessoalmente, ir contra essa maré dos soteropolitanos, segundo pesquisa, e se associar diretamente ao presidente Bolsonaro? Essa é uma política que eu faço diferente, Pablo. Muitos políticos, profissionais políticos, né? Profissionais políticos, eles se preocupam se o outro está com
boa aprovação, mal aprovação, e aí cola a imagem com quem está com boa aprovação, está com mal aprovação, sai não cola a imagem, porque são profissionais da política. Eles precisam disso. Eles não têm história própria, não têm luz própria. O que nós fazemos, e meu link com o nosso presidente Bolsonaro, é o link de princípios e valores. Valores cristãos, valores conservadores, de defesa da família, pátria, fé, liberdade, contra ideologia de gênero, contra isso que você não sabe que é ideologia de gênero, é dar a condição para uma criança de 5 anos ou 6 anos escolher seu sexo na escola ou falar sobre sexualização. Então, eu defendo a vida, eu sou contra o aborto, eu sou contra as drogas, precisa fazer uma campanha da prefeitura contra as drogas e nunca foi feita essa campanha. Então, esses valores e princípios conservadores, cristãos, que os eleitores nossos, eleitores de Bolsonaro, e a maioria da população de Salvador, que eu não acredito que a minoria que defende a família, eu não acredito. Eu não acredito que a minoria permite que uma criança de 5 anos determine seu sexo na escola. Então a maioria da população de Salvador é essa que vai se apresentar às urnas. E esse é meu apoio a Bolsonaro, é meu apoio ao presidente Bolsonaro. Então, meu link com a imagem com Bolsonaro é de princípios e valores. Não é um link de aproveitamento da imagem do Bolsonaro. E eu duvido também de pesquisa. Eu não acredito em pesquisa, eu acredito da rua a rua. Eu duvido que o presidente, que sanou as contas em 1 ano da presidência, a ponto de ter auxílio emergencial até R$ 1.200, que quem está te dando auxílio, pessoal que está assistindo aí, emergencial nessa pandemia, é o presidente Bolsonaro. Não é a prefeitura de Salvador, como está sendo colocado num programa do candidato, auxílio emergencial. Esse do candidato aqui da prefeitura é Salvador para Todos, mas eles tiraram o nome, botaram auxílio emergencial. O auxílio emergencial é do presidente Bolsonaro, de R$ 1.200. Então o presidente que se preocupa com o seu povo, que se preocupa em dar auxílio no momento que ele precisa, esse presidente não pode estar com essa aprovação aqui, eu duvido. Então eu não acredito em pesquisas. Hoje pesquisas viraram instrumento político, infelizmente. O secretário municipal da Saúde, Léo Prates, tem o cargo, né, de deputado estadual, já foi presidente da Câmara, o senhor conhece bem. Léo Prates não é médico, é um gestor político e assumiu a secretaria e agora recebeu a pandemia. A avaliação do senhor como médico, inclusive como uma pessoa que representa a classe médica, o senhor tem muitos apoiadores da entidade de classe dos médicos. A avaliação do senhor para Léo Prates, o gestor da saúde do município, é positiva? O Léo Prates pegou um pepino, né? Ele estava lá com um deputado estadual, aí o prefeito pegou, botou ele lá na saúde, né, para ele assumir esse pepino. E é uma coragem, até eu admiro o Léo Prates nesse momento, de ter essa coragem de assumir uma pasta difícil, que é a pasta da saúde, ainda mais com a pandemia. Eu já coloquei meu posicionamento aqui em relação ao que eu penso do que deveria ter sido feito na pandemia, que é o contrário do que foi feito. Então, no início, você ter o isolamento até ainda é possível, logo no início da pandemia, porque chegou e ninguém sabe o que é. Então, a gente precisa estruturar a condição de atendimento da saúde, né? Leitos de UTI, porque aqui, vergonhosamente, na Bahia toda é 1.100 leitos de UTI. Um absurdo. E, de repente, pulou para 2.000 e tantos leitos. Você vê que é possível, né? Então, pulou para 2.000 e tantos leitos de UTI. Então, precisava reestruturar isso aí, estruturar e capacitar a equipe, que não foi feito, mas precisava fazer a estruturação da equipe e aguardar. Com um tempo, com um mês e meio, eu, César, já faria o isolamento vertical, como em outras doenças. Ou seja, se a pessoa está sintomática, se ela é grupo de risco, fica em casa e libera os demais para trabalhar com as medidas restritivas. Distanciamento, lavando as mãos, a máscara, nesse processo é muito importante. Então eu faria disso. Não faria o fechamento do comércio, como eles estão fazendo, né? Eu daria uma oportunidade, olha, vamos fechar aqui 30 dias, vamos fechar aqui 45 dias, vamos fechar 60 dias, mas você dá uma luz para o empresário. Você dá um norte para o empresário. E aí você entra em parceria com o empresário. Você tem que conversar com a sociedade. E não top-down, de cima para baixo, vai ser assim, acabou. E de repente foi decreto de 15 em 15 dias. Ai meu Deus, daqui a 15 dias vai ser como? Fecha de novo. Vai ser mais 15 dias. Aí chega nos 15 dias, ai meu Deus, daqui a 15 dias vai ser como? Fecha de novo. Ou seja, não deu nenhum tipo de informação. E o empresariado, o comerciante, precisa ter informação. Então, acabou sendo um bloqueio de 7 meses, cortados, fracionados. Isso péssimo, nunca faria isso. Então, teria que trabalhar com a abertura do comércio, teria que trabalhar com as medidas restritivas iniciais, tá? Com a liberação, né, que eu falei, do isolamento vertical,
Tratamento precoce, o maior pecado que a Secretaria de Saúde Municipal fez e estadual, não proveu o tratamento precoce. Então já teria instituído o tratamento precoce nessa condição. E as escolas, não sei se você entrar no assunto, mas já vou entrando no assunto das escolas. Até mesmo na Europa, no pico da pandemia, com 60 dias abriram as escolas. Pablo, nossas crianças, 6, 7, 8, 9, 10 anos, tem uma coisa que se chama plasticidade cerebral. É aquele momento que a criança aprende mais rápido. Tanto é que você, tendo filho, você olha, meu filho, como é que você aprendeu isso tão rápido, de uma hora para outra? E você tem dificuldade. Isso é o cérebro da criança captando. Um ano de uma criança parada, sem aprendizado, é uma perda insubstituível isso daí. Espero que o prefeito não queira aprovar todo mundo de forma matemática. Ó, tá todo mundo aprovado, eu espero. E tenha a dignidade de, sim, dar o conteúdo e não fazer isso. A alegação que eu ouvi muito das autoridades nesse aspecto, essa neuroplasticidade que o senhor falou é real, é verdadeira e é necessário a gente pensar nisso. A alegação é que as crianças têm uma imunidade maior, elas não desenvolvem tanto a Covid, sintomas da Covid, mas poderiam contaminar os adultos nas casas. Vou chegar aí. Os especialistas que não estão, de certa forma, trabalhando politicamente, as crianças, ela tem imunidade maior, ela tem menos comorbidades, baixíssima, quase nula mortalidade. Eu não vou citar o nome do hospital, mas o hospital que eu trabalho e outros hospitais que eu tenho acompanhado, a maioria das crianças são internadas é por H1N1 e não por Covid, tanto levando para a insuficiência respiratória. Algumas crianças têm contaminação por Covid, mas não já levando tanto a insuficiência respiratória em comparação ao H1N1. E o principal, o fator de contaminação maior das crianças não é na escola, é em casa. É em casa, não é na escola. Então o N0, o R0, não é a escola, é em casa. Então aí você já derruba todos os argumentos possíveis. Será que o pai, a mãe do europeu tem menos cuidado com o filho do que a gente? Será que o pai e a mãe do europeu eu não posso falar palavrão porque estamos numa rede aqui importante, se fosse a minha live já ia palavrão agora, né? Mas não tem esse cuidado, essa atenção com o seu filho? Será que nós temos mais atenção do que um pai americano e um pai europeu? Será que é isso? Será que nós somos mais inteligentes a ponto de abrir mão de um ano de educação? Será isso? Não, não é, gente. Isso é movimentação política, isso é porque tanto as associações e os sindicatos envolvidos com isso daí, porque o sindicato ele trabalha para isso, né? Ele quer sempre menos trabalho e manter o dinheiro. E os professores loucos para trabalhar, mas o sindicato que vai impedindo. A PLB e o prefeito, é contra, né? A PLB não... Pois é, não. Se você duvidar, vai ficar 10 anos sendo contra, né? Aí vai entrar tuberculose, vai entrar H1N1, vai entrar pneumonia, vai entrar um bocado de coisa aí. E o prefeito, que como ele criou um pânico na cidade tão grande, imagine o prefeito liberando a escola, 400 e poucas escolas, sem a estrutura que ele pede para a iniciativa privada. Aí a Aratuia está todo dia lá, TV Bahia, os pais falando, cadê prefeito o álcool gel, cadê prefeito o distanciamento, cadê prefeito a máscara? No meio de uma eleição. Então é muito mais confortável o prefeito jogar essa responsabilidade para os outros, para os pais, para as mães, tirar dele a responsabilidade no momento eleitoral. Isso é injusto com a sociedade e punir os nossos filhos. É isso que está acontecendo. César Leite, caso prefeito, então retorna às aulas já em janeiro. Retorna às aulas. Já conversei com o Ricardo Zimmermann, que é infectologista reconhecido no Brasil e no mundo. Antônio Wong também. Todos eles são unânimes. Dizer, primeiro, não deveria ter parado tanto tempo as escolas, já deveria ter retornado. Ainda mais agora, já deveria estar funcionando as escolas. Afinal de contas, as crianças, Pablo, me perdoe, mas as crianças estão brincando aí nas ruas, as crianças estão indo para as praias, né? Praia que o povo já não está nem mais dando credibilidade ao prefeito, né? Já está todo mundo indo para a praia, né? Eu quero conversar sobre a praia e sobre os comerciantes, sobre os ambulantes da praia daqui a pouco. Antes, eu quero aproveitar a sua experiência e seu conhecimento como médico, inclusive sobre o Sistema Único da Saúde, o SUS, porque o presidente da República ele ensaiou um estudo técnico para saber se caberia ao SUS ter parceria público-privada na gestão de algumas unidades. Para minha surpresa, confesso que foi surpreendente para mim, o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas, numa entrevista comigo aqui no Liga da Madruga, falou que seria uma medida legal, seria uma medida útil, que o problema foi a falta de discussão, a falta de diálogo. O senhor concorda com isso? Isso é privatização do SUS? Não, não é privatização, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O pessoal mais ideológico da esquerda chegou com essa conversa aí e prejudicou algo que seria muito importante. Veja, existem muitas unidades básicas de saúde, unidades de emergência, que o governo federal, estadual e municipal tem dificuldade de construir e de fazer a gestão. Então, nada mais é
Por exemplo, eu trabalho num hospital que é o Hospital do Subúrbio, todo mundo conhece, que é a primeira PPP do Brasil, parceria público-privada em sua essência. E impressionante, não teve outra. Já são 11 anos, deveria ter outros casos igual do subúrbio. Não sei por que não avançou. Que é uma gestão de excelência, uma gestão que tem auditoria interna e externa, e entrega serviço para a população. O subúrbio cobra alguma coisa de alguém? Não. Não cobra. Então é a gestão e a construção PPP. Então a ideia é exatamente essa, você criar bases de PPP, de parcerias público-privadas, onde a empresa construiria unidades básicas, unidades de emergência e faria a gestão de acordo com o contrato, 20, 30 anos, aí vai ser discutido o tempo de contrato. Então seria algo muito bom para entrega de resultado para o nosso povo, mas utilizado de forma ideológica, porque é no governo Bolsonaro, né? Porque é o presidente Bolsonaro que sugeriu. Então o pessoal ideológico de esquerda vem batendo contra o atendimento à população. O que a população precisa entender é que essa galera de esquerda não quer teu bem não, irmão. Não quer não. Eles só querem fazer política. Eles não veem realmente o que pode ser feito de bom para a população. Se for gerar algum fruto político para o presidente, eles vão contra. Mas não tem nada com privatização de SUS. No momento em que estamos aqui reunidos fazendo essa entrevista, o governo do estado terminou de anunciar a projeção sobre a Ponte Salvador-Itaparica, Sim. que pode ser muito importante para Salvador, para Itaparica, para o Baixo Sul do estado da Bahia. Previsão de 5 anos para a construção desse equipamento. 6 bilhões de reais. No mínimo. No mínimo, é um investimento projetado. E um consórcio chinês. Essa parte aí da equação, consórcio chinês, que eu vejo muitas pessoas da sua linha ideológica franzirem a testa, morderem os lábios de raiva. O senhor também teria restrição à China aqui fazendo projetos na Bahia, em Salvador? Eu tenho uma posição contrária ao Partido Comunista Chinês, porque quando ele fala China, você pensa país, mas é um país que o Partido Comunista Chinês é que manda no país, não existe outro partido. Eles que mandam, né? Eles que mandam. Lá não tem democracia, eles que mandam. As empresas elas são aliadas, no sentido, como posso falar elas são do próprio governo, né? As pessoas são escravizadas. É por isso que os produtos chineses são baratos, porque as pessoas são escravizadas. E eu não concordo com isso, eu não concordo. Como eu estava combatendo a questão cubana aqui, né, dos médicos cubanos para cá, que são escravizados. Eu acho que você também concorda comigo que estamos vivendo um momento que não podemos escravizar as pessoas. Esse é um ponto. Mas vamos esquecer a China. Vamos esquecer a China. Aí você vai ter um negócio que você está falando 6 bilhões inicialmente, onde 1,5 bilhão é de contrapartida do governo imediato. Essa contrapartida, o governo não tem dinheiro, porque o governo do estado é quebrado, afinal de contas não aumenta nem o servidor do estado, né? 7 anos sem reajuste e outras coisas mais. Querem colocar o parque de exposições de 45 hectares ao lado do aeroporto, que é uma área estratégica, como contrapartida nesse consórcio. Estão vendendo a escola estadual Dorico Tavares também como contrapartida. Vários terrenos públicos estão querendo colocar como contrapartida para a China, né, para o Partido Comunista Chinês, além de mais de 50 e tantos milhões de reais dado nesse consórcio durante anos como contrapartida, além das tarifas pagas que vai para o consórcio chinês. Tá? Então eu queria saber se realmente isso é bom para o povo da Bahia. Esse é o questionamento em relação ao custo-benefício que está sendo colocado à ponte. É somente isso a minha crítica. Aí a gente vai para a questão do monotrilho chinês, que lá na Câmara de Vereadores foi votado um VLT, e logo depois que foi votado o projeto VLT, no governo do estado mudou para monotrilho. Então, isso é algo que o Ministério Público também tem que cair em cima. O Ministério Público tem que ter sua proatividade nessa relação. E quando eu discuti com o governador do estado, naquele momento, onde o trem do subúrbio foi feito em 1860, tem como ser utilizado de forma turística, pode ser reformado pelo governo federal e ajudado no transporte de forma mais barata. Eles querem destruir a história, é o que a esquerda faz, né? Quer destruir a história toda e botar esse monotrilho no subúrbio. A capacidade, Pablo, de transporte, do turismo, de trem do subúrbio é 15 mil pessoas dia. Esse monotrilho, eles dizem que vai ter capacidade para 150 mil pessoas dia. Pô, que maravilha! Agora, quem é que vai pagar os 130 mil passageiros a mais? Você, Pablo. Eu, quem está assistindo ali. Como assim? Mas é eu o governo não do vou estado. usar o trem. Eu não vou usar impostos, porque vai ser subsidiado. Como é subsidiado o metrô. Então, além da tarifa ser mais cara, que o povo do subúrbio tem dificuldade para pagar,
Por isso que nós estamos levando a Rota de Todos os Santos, que eu quero levar emprego para o subúrbio, quero levar turismo para o subúrbio, que eles têm que participar dessa cadeia produtiva. Sim, chega de o povo do subúrbio dizer, é transporte e é a ciclovia. Não, é emprego no subúrbio. Então, eles vão pagar mais cara a tarifa e o governo do estado vai subsidiar, vai manter esse monotrilho, como mantém o metrô até hoje. Esse é meu questionamento. A gente tem que fazer coisas adequadas para a nossa realidade, a realidade de Salvador, que não onere, ou seja, não faça com que as pessoas paguem mais caro, que não faça com que nossos impostos, que poderiam ir para uma saúde, para uma educação, para uma segurança, vá pagar consórcio chinês. É isso que eu estou discutindo, entendeu? Uma realidade. Eles vivem numa bolha. Eles não vivem a realidade do povo de Salvador. Vamos falar de realidade. Eu já acompanhei nas redes sociais do senhor uma ação, algumas ações que o senhor tem de aproximação com ambulantes, aproximação com pessoas que dependem das vendas na região litorânea, nas praias. Essas pessoas estão enfrentando muitas dificuldades durante a pandemia. O senhor tem um projeto, o senhor tem uma perspectiva, caso seja prefeito, para dar um ânimo para dar para essas pessoas? Tem, então vamos ver aqui o nosso amigo Mateus aqui, né? Tem a passagem bíblica que fala, quando o governante é justo, o povo se alegra. Aí eu te pergunto, como é que estão os comerciantes, os ambulantes hoje? Estão alegres? O governo não é justo. Por que o governo não é justo? Porque da mesma forma, e eu acho correto você ter abertura de bares, restaurantes, o funcionamento das empresas tem que funcionar, tem que trabalhar. Mas da mesma forma que você tem essas empresas já vendendo, você está tolindo, impedindo com que o ambulante, o comerciante venda numa praia ou venda numa área. Aquilo ali é um serviço essencial para aquela pessoa. Aquela pessoa chega às vezes com 20, 30 reais em casa, que é o quantitativo para bancar toda a família. E você pega, utiliza de uma secretaria ou de uma força da Guarda Civil Municipal mal utilizada, que a guarda está constrangida com isso, para retirar criança da praia, retirar a baiana de Acarajé, dali que está vendendo sozinha numa praia. Isso não é justo. Recolhendo material de ambulantes não é justo. O que a gente tem que fazer de forma equitativa é pegar, cadastrar os ambulantes, né, fazer, se ele quiser fazer o distanciamento, faça seu distanciamento, oriente, faça a sua área, essa política que ele quer fazer, faça, não tem problema nenhum. Agora, permita com que as pessoas possam vender, com que as pessoas possam sobreviver com a dignidade do seu trabalho. É isso que tem que fazer. Não é de forma autoritária retirar porque eu não quero que fique. O que está acontecendo, Pablo, e ontem eu caminhei no Nordeste de Amaralina e no Vale das Pedrinhas, não caminhei com o meu povo, que eu gostaria, porque o TSE fez aquela coisa, uma determinação que ninguém sabe de onde tirou essa ideia, não pode fazer caminhada, passeata, carreata, e à tarde já mudou, que agora a carreata é de 60 carros, quer dizer, um número bem cabalístico, 60, não sei porquê, eu queria até saber a razão, mas eu fui caminhando sozinho no Nordeste de Amaralina, no Vale das Pedrinhas, conversando com as pessoas, e conversei com um chaveiro, onde um fiscal da prefeitura chegou, feche, ele, mas meu amigo, isso aqui que eu tenho que trabalhar, eu só tenho isso, feche. Mas o senhor tem alguma coisa para eu fechar, algum mandado, alguma coisa assim, mandato, alguma coisa? Não, eu quero que você feche, porque a determinação tem que fechar. É assim que está sendo a abordagem dos comerciantes, dos ambulantes nas ruas. É a falta de respeito, é botar o povo de Salvador de joelhos para um ditador aqui em Salvador, porque ele quer que feche o comércio. Em contrapartida, os negócios dos amigos estão abertos. Os negócios de restaurantes, dos bares, as grandes empresas, os atacadões, né, as Ferreiras Costas, estão abertas. São empresas, Pablo, que aqui ouviam o candidato falar que seria 6 bilhões de investimento. Claro, eles vão construir grandes atacadões de dinheiro privado que não vai para o povo de Salvador. Sabe o que vai para o povo de Salvador? É desemprego. Sabe por quê? Eu vou te explicar, Pablo. Porque o atacadão, qual que é um atacadão desse? O nome é atacadão, entenda, o movimento de atacado. Quando ele vai montar esses mercados, que tem a facilidade que a prefeitura tem dado em termos de impostos, ele diz que vai gerar 500 empregos diretos. Só que quando começa a gerar esse emprego, vem um fornecedor que vende o sabão. Aí o dono do atacadão fala o seguinte, ó irmão, eu preciso que você bote um empregado aqui, não vou mais comprar de você, porque ele tem poder de compra. Ah não, então eu boto. Aí já diminuiu 500 para 450. Aí o cara que vende lá a galinha, fala, ó meu amigo, eu quero que você bote a galinha aqui, fornecedor, porque senão não compra na sua mão. Ah não, então eu boto. Aí o 450 foi para 400. E aí no final fica para 300, 250. Só que em contrapartida, Pablo, esse atacadão que foi para a periferia, quebrou 20, 25, 30 mercadinhos da periferia, porque ele vende mais barato. E aí desemprega 20, 30 pessoas desse mercadinho. Mas sabe o que César Leite vai fazer? Nós vamos montar um centro de distribuição, um centro de negócio em Valéria, para que se faça compra de produtos e que o mercadinho possa comprar mais barato. E entrar em competição com esse atacadão.
e manter os empregos da periferia e vender barato para a periferia. É assim que faz política para o povo. César Leite, do PRTB, é candidato a prefeito de Salvador, é entrevistado aqui no Linha de Frente, é o conteúdo de política do Grupo Aratu. Tem um tema que o senhor, como vereador, conhece tão bem quanto qualquer jornalista. O tema é limpeza pública urbana, um negócio de bilhões. Sim. Que movimenta a cidade de Salvador, que tem uma gestão, uma logística que eu só vim entender quando o ex-presidente da Limpurb, Tiago Corrêa, me explicou, e é algo muito complicado, uma cidade com a extensão de algumas cidades juntas, mas que mesmo assim, mesmo sendo um negócio bilionário, mesmo havendo uma logística e um trabalho de muita dedicação de quase 5 mil coletores garis, homens e mulheres, mesmo assim tem regiões da cidade que ainda não estão completamente limpas. É verdade. E que a população não fica totalmente satisfeita com o serviço. O senhor tem algum plano de como deixar Salvador cada vez mais asseada? Eu tenho conversado com muitas pessoas nas ruas, o povo. O povo tem a solução. Até essa brincadeira leite neles, foi o povo que fez, não foi a gente. Né? O pessoal do meu marketing é maravilhoso, meus apoiadores são maravilhosos, mas quem fez isso foi o povo. Então, o povo é sábio. Eu tenho conversado com várias pessoas e associações. Nós temos uma ideia de, em conjunto com associações e cooperativas de bairro, que essa limpeza seja feita com essas cooperativas, contratando com apoio dos moradores, e nós vamos financiar isso, vamos monetizar isso daí. E a gente vai trabalhar com a conscientização da limpeza urbana, vamos trabalhar com esse morador que vai ajudar na limpeza e vai separar o lixo que é reciclado e o lixo não reciclado. E vamos colocar numa unidade hub, né, de depósito. A partir daí, eu vou dar um incentivo fiscal, vou zerar IPTU, vários incentivos fiscais, para se colocar aqui indústria de reciclagem em Salvador. De forma que essa indústria de reciclagem possa contribuir no transporte. Ou seja, o morador vai ajudar a associação a limpar o seu bairro, separar o lixo reciclado, que vai colocar numa unidade de depósito ou hub, onde vai vir essa empresa coletar esse lixo, esse vidro, esse plástico, e vai levar para a empresa para poder fazer toda a parte de lixo reciclado e retornar para a nossa sociedade como um produto útil. Ou seja, eu fecho totalmente monetizando a coleta seletiva, que foi algo que nunca se conseguiu colocar em Salvador. E ao mesmo tempo, eu trabalho com conscientização da população. Porque naquele dia que você for um morador, né, vamos botar aqui, do Bate-Facho, que eu visitei o Bate-Facho, e o morador, que você está dentro da cooperativa, está ajudando a limpar, Pablo, e teu vizinho joga o lixo na rua, peraí, meu irmão, eu devagar, quem vai limpar sou eu, vamos lá, me ajude aqui, vamos separar. E aí vai ser uma participação ativa. Eu não acredito em campanha somente de conscientização. Nós temos que ter, sim, inicialmente, esse retorno de monetização, de financeiro, da participação dessa cadeia de pagamento. Eu acredito nisso daí. E a partir daí, Pablo, a gente vai mudando a cidade. Inclusive com geração de empregos. Exatamente. Antes de terminar a entrevista, porque o tempo é regulamentar, senão seus concorrentes vão dizer que a gente está favorecendo certos candidatos. Antes de terminar a entrevista, eu preciso perguntar sobre uma escolha. A escolha é o seguinte: o senhor, vereador, poderia ser candidato à reeleição como vereador e teria, talvez, mais chance de ser reeleito como vereador do que se lançar como prefeito. Por todas as questões que o senhor mencionou, pouco tempo de televisão, um partido que ainda não é tão conhecido. Mesmo assim, o senhor acha que valeu a pena, caso não seja eleito, caso não vá para o segundo turno, o senhor acha que valeu a pena ter se lançado nesse desafio? Ah, Pablo, eu tenho uma coisa na minha vida que meu pai sempre falava, né, que eu tenho entusiasmo em tudo que faço. E tudo na minha vida vale a pena. O fato de eu estar na rua, conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas, o fato de ter tido 4 anos na Câmara de Vereadores, tendo a posição forte, inclusive eu entrei como base do prefeito, todo mundo sabe disso, depois eu saí da base do prefeito, por vários posicionamentos do prefeito, que agora estão sendo revelados de forma mais clara, né? E eu me tornei oposição ao DEM, oposição ao PT também. Tudo valeu a pena. Cada momento que eu fui na Câmara, que fiz discussão, cada momento dos meus projetos de lei que foram aprovados, beneficiando as pessoas com deficiência, né? Cada momento que a gente conseguiu criar o ambulatório lá da Universidade Federal de atendimento às pessoas com deficiência, com 40 mil reais, que eu fiz uma campanha e consegui reformar tudo, sem dinheiro público. Cada criança que a gente conseguiu atender na rede municipal de educação, mais de 500 crianças com avaliação oftalmológica, conseguimos com iniciativa privada óculos, crianças com microcefalia, valeu a pena. Uma criança que fez o primeiro transplante aqui em Salvador de medula, que nós não tínhamos unidade de transplante de medula. Essas crianças iam para outras cidades e às vezes voltavam em caixões,
com as mães, isso me sensibilizou e ajudei o Martagão de Esteira, graças a Deus, o trabalho belíssimo do Martagão, até o primeiro transplante. Então, cada momento desse vale a pena. Cada momento da campanha que eu estou hoje, vendo as pessoas... Se emocionou, candidato. Respira aí, pode concluir. Fique à vontade. É Quando normal, a gente chega... É normal. Cara. É Quando a gente normal. chega e vê cada um, cara, né, apoiando, compartilhando, gente na rua. A gente chega lá, calma. Dizendo assim que a gente é muito mais importante do que a gente imaginava, cara. Isso é muito importante. Cada um que fala isso, é como eu falei para vocês, são 300 pessoas. Isso é uma força, cara. Isso é uma força que eu nunca vi isso. Então, isento do que acontecer domingo, eu tenho certeza absoluta que vamos chegar no segundo turno para debater os problemas da cidade, que a cidade merece. Mas eu tenho certeza que cada um que for lá, naquele momento que for votar, vai ser a consciência dele, vai ser Deus, vai ser ele, e vai ser o novo Norte de Salvador. A gente vai resgatar os nossos princípios aqui em Salvador, eu tenho certeza. E eu queria aproveitar e agradecer a cada um de vocês que tem nos ajudado. Candidato César Leite, durão o candidato, mas os homens também se emocionam. É o último entrevistado aqui na nossa rodada de entrevista Linha de Frente. Boa sorte para o senhor. Obrigado a todos que estão acompanhando, que estão assistindo, com o trabalho técnico de Everton do Vale, a produção de Cris Almeida e o Pablo Reis. Me despeço, desejo a todos muita consciência no próximo dia 15. São alguns cliques que definem os próximos 4 anos de nossas vidas. Vote com o coração, mas vote também com a cabeça. Até a próxima. Valeu, gente. Aí você...